Veja no ICL Notícias, segunda edição. O Brasil reage ao tarifaço de Trump. Lula promete retaliar e Haddad diz que extrema-direita dá tiro no próprio pé. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente ou é candidata a vassalo. Doeu no bolso. Principais jornais de São Paulo atacam Trump, criticam Bolsonaro e cobram Tarcísio de Freitas. Grande dia. Bolsonarismo nas cordas. Complicado. Centrão sobe no muro e diz que não tem nada a ver com os ataques ao Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, também no YouTube. Boa tarde para você que nos acompanha pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também diretamente de Quixadá pela Web Rádio São João, no Ceará. Já estou aqui com a minha mesa redonda, a minha formação completa, Chico Sá e Juliano Medeiros. Boa tarde para vocês, meninos. Time da quinta completo. Uma quinta histórica, né, Chico Sá? Quinta pra valer, viu? Olha, esse dia 10 de julho já chegou com tudo, né? A gente que está em São Paulo, a gente está voltando quase que de um domingo. Segunda-feira, né? Nessa semana, já com uma virada nessa história que pode ser um ganho para o governo, né? Ah, tem que ser porque foi muito feio o que a extrema-direita do Brasil fez, né? A gente chamava antigamente de quinta coluna, traíra, X9... sabe, canalha, vale qualquer coisa, qualquer adjetivo para essa turma. Os caras vão lá entregar o Brasil e quase que rogar por uma taxa de 50% que vai ferrar com o país. Cara, não sei, se isso não é motivo para cadeia de Bolsonaro, não sei o que tem mais. Se isso não é mexer com a justiça, não sei o que tem mais. Aliás, esse é um dos debates que a gente vai trazer aqui, né, para a nossa conversa. O Cacai vai vir aqui explicar para a gente até quais são as implicações jurídicas que isso tudo pode ter. O Rodrigo Viana vem, o Jamil Chad hoje. E também a Carla Bene, economista. A gente vai discutir todos os aspectos políticos, econômicos dessa história. E, Juliana, eu queria aproveitar e trazer aqui como é que isso repercutiu nos jornalões. Impressionante, né? Eu posso trazer aqui as manchetes principais que a nossa equipe a gente concorda com o Estado de São Paulo depois de décadas, né? Que coisa, gente, porque, olha, a gente teve essa decisão, claro, a gente está falando desde cedo de como o Donald Trump decidiu taxar em 50% os produtos brasileiros, ainda não é oficial, isso entra em vigor no dia 1º de agosto, se eu não me engano, mas isso já está repercutindo de uma maneira muito forte, inclusive na imprensa brasileira. Olha, na Folha de São Paulo, no Estadão, os editoriais foram bastante fortes, condenando essa atitude do Donald Trump e também do próprio Tarcísio. Primeiro, eu vou trazer aqui a Folha de São Paulo chamando a atitude do Trump de um devaneio autoritário. Então, a gente vai colocar aqui na tela um trecho em específico. Depois a gente vai trazer mais, tá? Mas primeiro, a Folha de São Paulo diz o seguinte, o editorial. Se seu intento foi impulsionar a direita brasileira, o resultado líquido tenderá a ser negativo. Vai ser difícil ficar do lado de quem patrocina uma agressão estrangeira à soberania e aos empregos brasileiros, pois tarifas adicionais de 50% sobre as exportações teriam efeitos nefastos sobre vários setores da economia nacional. Só para pegar carona aqui, já trago também a postura do Estado de São Paulo falando do Trump como coisa de mafioso, gente. Isso é o mais impressionante, né?
Impressionante mesmo. Estadão com essa posição. A turma do editorial do Estadão saiu ali daquele lugar de conservador. Você que escreveu, não, Chico Saco? Tá pesado aquele editorial, hein? É difícil, Nossa. né? O tom, assim, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Vou trazer também... Acho que foi o estagiário. Estagiário comuna do Estadão. O que disse o editorial do Estado de São Paulo? Reforçando, é o Estado de São Paulo que disse isso. Ao exigir que o governo brasileiro atue para interromper as ações contra Jair Bolsonaro, usando para isso a ameaça de retaliações comerciais gravíssimas, Trump imiscui-se de forma ultrajante em assuntos internos do Brasil. Isso quer dizer, gente, meteu o bedelho, tá? Aqui no linguajar popular. É verdade que Trump não tem o menor respeito pelas liturgias e rituais das relações entre Estados. Mas mesmo para seus padrões, a carta endereçada ao governo brasileiro passou de todos os limites. Ou seja, né, gente, chegou no agro e nas indústrias... Não, toque na nossa gente, né? Que vai tocar diretamente. O setor que assim, vai ser atingido pesadamente é o agro. A turma do suco de laranja aqui do interior de São Paulo, né, atingida assim em cheio. Mas é admirável que o Estadão venha com isso, mesmo assim, né, mesmo estando defendendo ali metade dos patrocinadores, é uma reação que deve ser a reação do país inteiro. Sabe, fora a CNN, eu já dei uma boa passada, fora a CNN, fazendo meu papel de ombudsman aqui, achei todo mundo nesse tom, todo mundo, é uns traidores, o que é isso? Uhum. Até a Jovem Pan, rapaz, estava ali. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Não, figuras, né, que estavam afastadas, ou afastadas da esquerda também, voltaram com pronunciamentos fortes, interessantes. Deve ser a reação, não tem outra. O Trump conseguiu uma façanha, né, Chico? Ele uniu o Brasil no momento que o país estava cindido em dois no debate sobre a taxação dos bilionários. A gente tem visto nessas últimas 2 semanas, né, Gabi e Chico, uma polarização grande na imprensa, uma parte da imprensa, boa parte da grande imprensa corporativa indo para cima do governo, dizendo que não, antes de taxar bilionário, tem que fazer os cortes nas contas públicas, etc. e tal. O governo indo para cima, hoje manifestações convocadas em todo o Brasil. Por sorte, um dia depois dessa fala do Trump, e de repente, com esse absurdo de taxar em 50% as exportações brasileiras, os caras produziram uma grande unidade. Tá só o bolsonarismo mais raiz, mais tacanha, e os seus vassalos, como é o caso do Tarcísio, do Zema, do Caiado, ainda, e claro, parte daquela bancada mais xiita dos bolsonaristas na Câmara, defendendo, dizendo que não, isso é ruim, mas é culpa do Lula, é ruim, mas o Lula que provocou fazendo a reunião dos BRICS no Brasil, é ruim, mas foi o Lula que mencionou a possibilidade de desdolarização das trocas internacionais. Ou seja, todo mundo, mesmo os mais cachorros loucos, Chico, Gabi, com dificuldade de sustentar. E uma grande unidade, porque você mencionou, setor exportador do agro, setor do minério, vai ser fortemente impactado também, exportações de minério, carne, ou seja, é um impacto poderoso com possibilidade de geração de desemprego de curto prazo no Brasil. O Tarcísio de Freitas correu para Brasília para o encontro com o Bolsonaro agora à tarde. Acho que vão tentar uma nova linha, tentar salvar, porque eu acho que se tem candidatura Tarcísio ou candidatura Eduardo Bolsonaro, a essa altura sofre um baque sem fim, né? Com certeza. O Otávio Guedes mencionou isso na Globo News mais cedo, né? Que talvez ninguém esteja se arrependendo tanto de ter colocado o bonezinho do Trump, um vídeo com o bonezinho do Trump, que parece que foi apagado das redes sociais do Tarcísio. A nossa audiência aqui pode nos contar aqui no chat. Post é porque sentiu, né? Quando apaga post, ou porque separou muito mal, acabou o namoro muito mal, ou porque fez alguma besteira muito grande, viu? Dá pra dizer, né, que foi uma separação, talvez, de um bromance ali, né? Quem sabe. Vamos ver. Nada. Pior que essa gente vai continuar nessa linha. Vai. O Tarcísio está de olho nesse voto mais radical do próprio bolsonarismo. Eu acho que esse voto mais radical fica, tá aí, é difícil você... Eu acho que eles estão caladinhos nesse debate, porque sentiram o golpe, sentiram que foi pesado pro lado deles. Mas é um voto que interessa ao governador de São Paulo e ele vai manter-se nessa linha até o fim. E antes de pegar, desculpa, Gabi, e antes de pegar o voo para Brasília, para apagar o incêndio, porque é disso que se trata, os caras têm monitoramento de rede, eles sabem que estão apanhando, né, mais que Judas. Então, antes de pegar o voo para
para Brasília para ir lá apagar o incêndio com o Bolsonaro. O Tarcísio deu uma declaração numa obra do metrô e tava, olha, murchinho, viu, Chico? Tava envergonhado, constrangido, admitiu que as tarifas prejudicavam bastante o estado de São Paulo, disse que o governo tinha que trabalhar para encontrar soluções, que a diplomacia tinha que entrar em campo. Olha, fazia tempo que eu não vi o Tarcísio com a crista tão baixa, porque percebeu que foi um tremendo tiro no pé essa iniciativa do Eduardo Bananinha junto com o Trump de taxar o Brasil. Eu quero só atualizar aqui, Juliano, e acho que vale juntar com o que você acabou de dizer. O Chico Alves, nosso editor do ICL Notícias, ele já avisou que o Tarcísio ele encontrou o Bolsonaro e já deu uma declaração aqui que já está no portal UOL, aqui na capa. Bom estar ao seu lado, presidente. Então, acho que continua ali. Continuou firmes para lascar o Brasil, né? Essa turma vai seguir firme, ferrar a economia brasileira. Mas aí, outro aspecto que a gente quer trazer aqui, de como a imprensa, como os jornalões estão se posicionando, na verdade, a respeito do Tarcísio, é bem importante a gente colocar aqui o que disse a Folha de São Paulo, né? O próprio Tarcísio também, mas a Folha de São Paulo sobre o Tarcísio de Freitas. Por exemplo, no editorial, tem um outro trecho aqui que a Folha condena a postura do Tarcísio, falando o seguinte: chegou a hora de lideranças como o governador Tarcísio de Freitas escolherem de que lado estão. Ou bem Tarcísio defende os exportadores paulistas e a soberania brasileira, ou continua posando de joguete de boné de um agressor estrangeiro e da família Bolsonaro, cujo patriotismo de fancaria se dissolve e se transforma em colaboracionismo diante da perspectiva da cadeia. Bem forte esse editorial, hein? E aí depois o Estadão, para somar aqui. Abre aspas, vestir o boné de Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso Trump leve adiante sua ameaça, Tarcísio e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldades para se explicar com os setores produtivos afetados. Então, ali, gente, é bastante importante, né, como a imprensa que estava ali, a gente fala muito sobre isso, né, Chico? Como o Tarcísio é o candidato ideal. Eu acho que segue o Tarcísio como muito candidato deles. Mas tomou uma paulada. O que eles querem é dar uma ajeitada no Tarcísio. Pô, Tarcísio, faz isso, a gente tá tão ao teu lado, você é um cara tão que pode ser o tal do bolsonarismo moderado, não vai nessa. Fica só até aí que você é o candidato ideal. Eu acho que ainda é o candidato da grande mídia, e a grande mídia sente porque achava que ele era mais jeitoso no trato político, ia conseguir conquistar o voto bolsonarista, mas sem ser tão radical, sem ser tão ideológico, como eles dizem. Mas é impressionante, porque é mais do que um recado, né? É um alerta que a Folha e o Estadão fazem. Beleza, você é o nosso candidato, mas você proteja aqui os interesses da indústria e do agronegócio de São Paulo, porque se você, para poder manter o apoio do Bolsonaro, chancelar esse tipo de agressão, nem nós vamos te defender. Ou seja, venha para a direita de punhos de seda, venha para a direita oligárquica tradicional, se desvincule do bolsonarismo. O alerta é esse, o recado é esse. É muito claro. E o Chico lembrou, a gente sempre lembra aqui no ICL, que na verdade o Tarcísio não tem votos dele. Para quem não é de São Paulo, pode até achar, mas o Tarcísio foi tão bem votado. O Tarcísio é um estrangeiro em São Paulo, pessoal, ele não tem voto dele, ele não tem nada. Ele foi eleito por uma grande coalizão da direita paulistana liderada por Gilberto Kassab. Então, o Tarcísio, fora de São Paulo, se não tiver o apoio do Bolsonaro, ele parte de 5%, de 10%, ou seja, não é um candidato competitivo. Então, ele tem uma contradição, porque ele precisa dos votos do bolsonarismo para poder alavancar a sua candidatura presidencial, especialmente na largada. O bolsonarismo tem hoje, segundo as pesquisas, 15% pelo menos de votos duros consolidados, mas, ao mesmo tempo, essa reação que a gente começa a ver também da direita tradicional, de dizer que, beleza, queremos você, mas você tem que escolher ou é o Bolsonaro ou é a gente. É uma crise dentro da direita. Que a gente sim, o racha na direita. Aí é bom a gente ter também, a gente falou aqui, né, Juliano, o que o Tarcísio já falou, mas ele se posicionou, por exemplo, nas redes sociais, e acho que esse foi o post dele que foi mais duramente criticado, atacado, e aí depois ele teve, quando ele
hoje ele estava ali numa coletiva de imprensa, ele mudou um pouco, ajustou um pouco o tom depois que ele viu que não repercutiu muito bem. Mas só para a gente ter uma ideia de como ele adaptou esse discurso. Primeiro ele foi para o X, essa foi a primeira reação dele, que a gente vai colocar aqui na tela, dizendo o seguinte: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado, ou seja, jogando a batata quente no governo Lula. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa e narrativas não resolverão o problema. Depois, na coletiva de imprensa, aí já lendo também o tom dos editoriais a respeito dele, ele disse o seguinte: o tarifaço é deletério, principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. Porque todo mundo falou, ué, gente, o São Paulo é um dos mais afetados nessa história. O Tarcísio não está preocupado, né, em como isso vai afetar a produção de São Paulo? E aí ele diz, e a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. Ou seja, diminuiu muito o tom. Que deu uma baixada na bola. Não, isso é culpa de Lula, né? É bolsonarista, mas não é burro de tudo, né? Tava rolando uma peça nas redes sociais, muita gente deve ter visto, que é um mapa do Brasil e em cada estado se colocava um mapa do país com o qual aquele estado tinha maiores trocas comerciais. Então você vê, a maior parte dos estados do Brasil hoje tem trocas comerciais prioritárias com a China. Isso tem a ver, sobretudo, com a produção agroindustrial, né? Aí você tem exceções. Tem o caso, por exemplo, de Pernambuco, que tem como principal parceiro comercial, se eu não me engano, a Malásia, por conta das trocas de frutas, né? Você tem algumas diferenças. Mas aí você tem no meio do país, no mapa de São Paulo, uma bandeira dos Estados Unidos, porque é o principal parceiro comercial do estado de São Paulo. Porque São Paulo é um dos poucos estados do país que tem como principal ponto de exportação e importação os Estados Unidos, e exatamente porque São Paulo também é um estado industrial, portanto, está inserido em certas cadeias produtivas que estados menos industrializados não estão, então impacta sobretudo São Paulo. O cara ter saído para atacar o Lula num contexto desse é um negócio assim de... não é só viralatismo em relação ao Bolsonaro e ao Trump, Chico, é uma traição ao próprio povo de São Paulo. Exatamente. Que vai ser impactado com essa medida. Perfeito. Aí eu quero, só para não deixar de trazer também, a declaração dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, que é diretamente ou prejudicada ou beneficiada, dependendo da perspectiva que a gente vai analisar aqui. O que diz o Eduardo Bolsonaro? Ele foi para o X e foi, assim, bastante suco de entreguismo essa publicação do Eduardo Bolsonaro. Ele diz, povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump. É muito sabujo, né? Vamos rumo à Lei Magnitsky. Aí depois ele agradece o Trump em inglês, diz Make Brazil Free Again, pegando ali o mote da campanha do próprio Trump, enfim, que o Brasil quer a Lei Magnitsky, enfim. Que sabujo, né? Depois tem o Flávio Bolsonaro também embarcando nessa mesma cara de pau, falando parabéns, Lula, você conseguiu ferrar o Brasil, você está com raiva dos brasileiros, seu antipatriotismo não tem limites, depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, prejudicando, né? Na verdade, eu acho que ele quis dizer aqui, não... sim, provocando os Estados Unidos, né? É isso que ele quer dizer. É porque ele coloca os Estados Unidos como a maior democracia do mundo. Mas já é o tom de quem sentiu a pancada. Já é culpando o Lula, parabéns Lula, já é tirando o corpo fora. Já Tarcísio, já mais parecido com o Tarcísio do que com o Eduardo. Aí ele diz que é resultado do vexame da política internacional ideologizada do governo Lula. O Jamil Chad está chegando para conversar com a gente e ele publicou um artigo muito interessante, por isso que eu acho que valia trazer esses tweets, esse posicionamento da família Bolsonaro, porque o Jamil, ele observa ali na coluna que ele escreve para o portal UOL que o buraco é bem mais embaixo, né? Não é só querer dizer ali, né, que essa justificativa do Trump dizer que é um caça às bruxas contra o Bolsonaro e, consequentemente, a família dele, mas também uma tentativa clara de golpe. Jamil, boa noite para você. Queria que você aproveitasse para trazer um pouco mais da sua análise, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, meu amigo Juliano, muito bom estar aqui com vocês. Olha, isso tem um objetivo muito claro. Aqui, da parte dos americanos, o objetivo é, sim, causar, em primeiro lugar, uma desestabilização no atual governo brasileiro e preparar 2026.
Esse é o grande objetivo. Ou seja, vamos resumir aqui, deixar muito claro e sem rodeios, é um golpe em curso. Quando você coloca, obviamente, quando você sequestra uma economia, porque 5% de taxas, vamos falar, é um impacto muito grande. Não, ela inviabiliza muitos dos setores brasileiros que, claro, têm o mercado americano como um dos seus principais destinos. De laranja e tantos outros. Então, é sim uma espécie de sequestro para a economia brasileira para dizer, olha, ou a eleição de 2026 vai na direção que nós queremos, ou, obviamente, vocês vão sofrer com o impacto disso tudo que nós estamos causando. Então, realmente é algo fundamental. Hoje eu conversei muito com o governo brasileiro, justamente no Palácio do Planalto, que me diziam o seguinte, primeiro, não é uma questão tarifária, não é uma questão comercial, né? É uma questão, acima de tudo, política. O que está em jogo é a democracia brasileira. E ponto. Ou seja, não adianta, eu conversava com um deles, com um dos negociadores, e falava, bom, e aí, vai ter negociação com os Estados Unidos? Ele dizia o seguinte, olha, claro que nós queremos negociar, mas queremos negociar setor por setor, etanol por açúcar, carne, etc., tarifa. Não vamos negociar a democracia. Nós não vamos negociar, bom, vamos colocar então de lado aqui o processo contra Jair Bolsonaro para ter o mercado americano. Não. Quanto custa a democracia? Não tem preço. Não tem preço. Essa é a verdade. Né? Então, não, o Brasil não vai negociar, o Brasil não vai barganhar. Agora, a questão é que é realmente uma situação complicada, porque, de um lado, você tem sim um impacto real na economia, e vamos lembrar que, como disse o Juliano, o impacto pode ser muito rápido, tem setores que obviamente dependem, ou pelo menos tem o mercado americano como um grande destino, e que se você interrompe a exportação para os Estados Unidos, não é que em 2027 o setor vai ser afetado, ele vai ser afetado no mês que vem. Ele vai ter... E olha só, é tão impactante isso no que se refere ao comércio, que nós temos aqui nos Estados Unidos hoje, vocês devem ter lido o Krugman, mas vários outros dizendo, calma aí, então não tinha nada a ver com comércio essas tarifas? Claro que não. Né? A gente descobre por meio de nós brasileiros, podia ter sido o Panamá, podia ter sido tantos outros, mas nós descobrimos, na verdade o mundo descobriu por nós brasileiros que essas tarifas elas não passam por uma lógica comercial, e sim por uma lógica política. E só um detalhe, o governo brasileiro acredita que pelo menos nessas primeiras 24 horas ganhou nas redes sociais, na opinião pública, vamos dizer assim, apoio, e não teve, obviamente, como o Juliano disse, uma ala ali mais radical do bolsonarismo, continua ali abraçado, etc., mas que de uma forma geral foi muito criticado. E aí, principalmente o editorial do Estadão que eu vi de uma fonte lá no Palácio Planalto, hoje foi algo engraçado, porque eles disseram, bom, ontem ele soltou uma nota, né? O governo brasileiro soltou aquela nota que todos nós líamos, etc., e depois vem o editorial do Estadão. Aí eles se deram conta, perdão, é uma piada aqui, tá? Mas eles se deram conta que o governo brasileiro estava mais à direita do que o Estadão, porque a nota... mais moderado. Era mais moderada, era mais diplomática do que o próprio editorial do Estadão. O que significa, e agora não é mais brincadeira, mas o que significa que o governo entendeu que sim, tem uma margem de apoio, uma margem de apoio ao governo brasileiro, ou pelo menos a não ter, basicamente, tarifas de 50% contra os produtos nacionais. Ô Jamil, você citou o governo, né, como é que isso bateu lá dentro. Eu acho interessante que nas redes sociais a gente tem um levantamento no nosso portal do Pedro Barciela, né, mostrando uma análise de 35 mil comentários em portais de imprensa sobre esse assunto. E aí, só para a gente ter uma ideia do resultado, eu acho que é interessante, vai ao encontro do que você está falando. 78% expressam repúdio à taxação dos produtos brasileiros e a atuação da família Bolsonaro, especialmente o Eduardo Bolsonaro, que foi aquele tweet que a gente leu aqui. E outros 12% expressam apoio à medida de Trump, ou seja, muito menor.
E os brasileiros, inclusive, inundaram o Instagram do Trump. Eu acho que ele não estava esperando, né? Ele não tinha ideia de o que é comentário de Brasil. A gente é muito bom nisso. Ele teve que fechar os comentários, limitou os comentários no Instagram para não ter uma enchurrada ali de críticas. A rua está começando a encher também, viu? Notícias da Paulista agora, onde vai rolar a manifestação. Diz que está muita gente chegando na Avenida Paulista. Eu vou logo assim que acabar aqui também. Eu também. Muito bom. Jamil, olha, isso é fundamental, só para a gente colocar, porque, claro, nós vimos o que aconteceu no Canadá quando Donald Trump decidiu que ia invadir o Canadá, ou anexar o Canadá. Claro que no nosso caso não é essa ameaça, mas ela continua sendo do mesmo sentido, ingerência externa em assuntos domésticos. Ou seja, o tema é o mesmo. E no Canadá nós vimos o que aconteceu. Time americano indo jogar no Canadá e sendo absolutamente vaiado, né? O hino nacional americano sendo vaiado, os produtos americanos desaparecendo das prateleiras do supermercado. E o primeiro-ministro, que daí vence a eleição, ele estava basicamente derrotado. Ele vai lá e de repente vence a eleição. Então, né, eventualmente podemos ver isso. Mas, insisto, não é para, apesar disso acontecer, não é um espaço para a gente comemorar. Olha só o que deram de bandeja para... Não é essa a questão, mas esse pode ser um impacto, sem dúvida. Juliano, perdão. Imagina, Jamil, boa tarde, querido. Aliás, a Gabi falou que o Jamil fez um artigo muito interessante. Hoje ele faz artigos interessantes todos os dias. Eu recomendo quem não segue o Jamil nas redes sociais. Todo dia. E em 30 plataformas diferentes. É um negócio impressionante. O cara é quase um pleonasmo. Eu não sei quanto tempo que ele consegue para escrever tanta coisa boa. Querido Jamil, ficou claro hoje, né, que inclusive com o argumento falacioso da carta do Trump de que os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil, que é uma bobagem. Os Estados Unidos têm 410 bilhões de superávit nos últimos 15 anos com o Brasil. É uma montanha de dinheiro, porque, claro, exporta produtos com mais valor agregado para cá, né? Mas, para além das mentiras, etc. e tal, ficou claro o uso político, como você mencionou, das taxações, né? E não só em relação ao Bolsonaro, mas acho que também em relação ao fato do Brasil ter sediado a reunião dos BRICS, o Lula ter falado em desdolarização e etc. Ficou claro aí nos Estados Unidos, para quem está por aí, de que o Trump está usando as taxas mais ou menos como se fossem sanções, né? Aquelas sanções que ele usa contra a Rússia, contra Irã, contra Cuba, que é para desestabilizar, né, os governos com os quais ele não simpatiza. Está claro para a opinião pública americana que já não é um problema só econômico, mas que é uma manipulação descarada da política tarifária para desestabilizar inimigos? Olha, perfeito, Juliano. Em primeiro lugar, vamos só colocar no contexto. Usar tarifas para esses fins é ilegal. Então, o comércio, as regras internacionais do comércio proíbem você de tomar decisões que não tenham o comércio como principal argumento. Ou seja, você pode colocar uma tarifa se, por exemplo, você chegar à constatação de que aquele país está vendendo produto subsidiado para o teu mercado e destruindo empregos no teu país. Ok, você vai lá e coloca. Você pode colocar uma tarifa ou até barrar o produto se aquele produto está entrando e trazendo uma doença. Você pode fazer isso. E tem uma série de regras sobre como você pode barrar um produto estrangeiro, até mesmo por uma questão de segurança nacional. Agora, em nenhum lugar está colocado que você pode colocar tarifa sobre um outro país se você não gosta daquele outro regime, daquele outro governo, ou da decisão de um judiciário de um outro país. Aí tem um outro nome, sanção. Unilateral, no caso, que não é nem uma sanção aprovada pela ONU, etc. Então, Donald Trump usa o comércio como uma arma, porque ele sabe que ele tem uma arma poderosíssima, que é o mercado americano, o maior mercado consumidor do mundo. Então ele sabe disso e, obviamente, instrumentaliza o comércio para enfraquecer países, governos, etc. Tradicionalmente, o governo americano usou o dólar também como instrumento de poder e agora passa a usar também o comércio. Isso fica muito claro no caso brasileiro, mas reflete, obviamente, uma política de Donald Trump de abandonar, Juliano,
qualquer tipo de pudor, de regra internacional, com o regime multilateral do comércio, ele abandona tudo isso em prol do interesse supostamente americano. Aí a gente vai descobrir que não é exatamente o interesse americano, é o interesse da extrema-direita americana. Aí a gente sabe que quem chega no poder, obviamente, define o que é o interesse nacional. Então, é uma coisa muito importante, e a tua pergunta é fundamental, que nós não estamos falando de comércio aqui. Nós estamos falando de política, de sanções e de desestabilização do maior país da América Latina, o que, obviamente, tem um impacto absolutamente regional. Uma desestabilização do Brasil é o que os americanos hoje querem. E você sabe, Gabi, que tem uma pesquisa que foi divulgada esses dias agora, que mostra que o Brasil é o país com mais simpatia, uma pesquisa de opinião, que é o país onde as pessoas têm mais simpatia com os Estados Unidos da América Latina. Olha só que coisa. É porque é uma longa história, né? O que os Estados Unidos investiram aqui no Brasil na política da boa vizinhança, desde a criação do Zé Carioca, para pegar um personagem da história, a trazer diretores de cinema para fazer obras no Brasil. Tem uma longa história, né, dessa política de boa vizinhança. Criou essa imagem mesmo. Pois é, mas agora a gente tem um novo desdobramento. Ah, sim, agora é outra história. Bastante mal. Jamil, obrigada por hoje. É excepcional a gente contar com você, ainda mais num momento como esse, querido. Valeu, bom trabalho por aí. Obrigado, teremos muito trabalho aí pelos próximos 3 anos e meio. É verdade, dá vontade de chorar, né? É verdade. Valeu, Jamil. Dá a impressão desses 5 meses aqui, sinceramente, de governo Trump, parece que são 5 anos, mas enfim. É verdade. A gente está com você, Jamil. A gente está com você segurando sua mão. Você mudou para o lugar certo, Jamil. Aí que estava a notícia. Parabéns. Não soltem a mão, por favor. Jamais, Jamil. Valeu. Juliano Medeiros. Sabe para onde é que eu vou agora, Gabriela? Sabe para onde é que eu vou agora? Sim, eu queria ficar mais tempo. Mas tem uma coisa acontecendo nesse momento. E a todo história mundo tá ali. O ICL e que acabou o ICL às 7 horas. Não sei se tem coisa depois, eu não posso fazer propaganda para sair do ICL às 7 horas. Não, vamos todos para lá. Vamos para Paulista, gente, que vai ter manifestação hoje e eu sei que ele não gosta muito de manifestação, portanto vou dar meu lugar a ele. Rodrigo Viana. Eu sempre fui às manifestações. o Juliano dizia mais cedo aqui, antes de começar o programa, que desde acho que da eleição de 22, né, não tinha semanas de tanta atividade. 3 semanas emparedando a direita brasileira, coisa boa. Desde a Revolução Russa. Valeu, pessoal, um abraço. Desde a Revolução Russa que a gente não tinha uma ofensiva. Até mais, querida. É verdade. Rodrigo, bom ter você com a gente. Obrigada, Juliano. Amanhã, Juliano estará de novo entre nós e Rodrigo Viana chegando aqui, porque hoje tá quentíssimo, né, pra gente discutir. Tá, Gabi, olha, eu já falei disso no programa anterior lá no ICL Urgente, mas eu queria só reafirmar. É um maior ataque à soberania brasileira, a gente tem que colocar em perspectiva histórica. É o maior ataque à soberania brasileira desde aqueles meses que precederam o golpe de 64, quando os Estados Unidos mandaram os Mariners e as tropas para o litoral do Nordeste e avisaram, se o Jango tentar resistir, nós vamos invadir o Brasil. Naquela época eles mandaram os Mariners, agora eles estão mandando as tarifas, mas é uma intervenção tão grave quanto, um ataque tão forte quanto aquele de 64, Chico. Eles mandam embarcações ali, colam ali em Pernambuco, que era o ponto de mais efervescência no Nordeste, onde eles achavam que ia chegar o comunismo, que Pernambuco ia virar a nova Cuba por conta das ligas camponesas, etc. Então, eles encostam lá em Pernambuco e realmente você não tem um ataque igual a... Eu acho que esse é até maior do que 64, viu? 64 era camuflado. A gente ficou sabendo depois, quando vazam os áudios de dentro da Casa Branca, do presidente dos Estados Unidos, combinando a intervenção e dizendo que estava mandando a frota para o Brasil. Dessa vez é escancarado. É ao vivo, é agora que a gente está sabendo disso, né? E já tem o Steve Bannon dizendo que é isso mesmo, Gabi. Enquanto você estava aqui no ar, o Steve Bannon então, dobrando a aposta. Uma casquinha, né? Porque nem tá tão aliado assim ao Não tá tanto. Trump. Mas todo mundo quer uma casquinha, né? E o Chico citou um canal de televisão que esse parece estar mais ou menos alinhado com o trumpismo ainda, né? Tava vendo aqui a CNN. Ainda é a resistência bolsonarista do momento, é a CNN. Talvez mais bolsonaristas do que o Tarcísio a essa altura, que já está tentando pegar a saída de emergência. Até o Tarcísio já
entendeu que não dá para morrer abraçado com essa história. Né? Parece que não dá. E aí tá lá na CNN, votar a anistia é a condição para rever o tarifaço de Trump. Como se fosse normal uma chantagem internacional, uma intervenção estrangeira no Brasil. Então a gente vai entregar a democracia, porque vocês estão pedindo, e vamos repetir 64 de alguma forma. Podia mudar a CNN, em vez de CNN Brasil, bota a CNN em inglês de uma vez mesmo. Pelo amor de filial? Deus. Gente, olha só, Cacai tá chegando aqui daqui a pouquinho pra gente explicar as implicações jurídicas, porque a gente falou lá no começo do programa, né? O Bolsonaro pode estar armando terreno para sair fora, né? Capar fora do Brasil. A essa altura, eu acho que não há mais como pensar na perspectiva do Bolsonaro preso no Brasil. Depois dessa aliança assim, ferrada com o Trump, com a embaixada em Brasília, eu acho que já tem acerto para ele pular na embaixada e cair fora. Já está tudo acertado. Eu acho que não tem mais, eu não vejo mais a possibilidade de Bolsonaro preso no Brasil, ou condenado no Brasil sequer. Eu acho que ele pula o muro, vai para a embaixada e adeus. Fica por isso mesmo. Não dá para, depois de ontem, você pensar em outra coisa. É uma aliança completa. Com o Trump se dirige a um presidente da República e fala no processo dele com o STF, que não é poder executivo. O que Lula tem a ver com esse processo, gente? Pois é. Então, uma intervenção estrangeira no Brasil, não é uma intervenção estrangeira. Não é assim contra o Xandão, é contra o Brasil. Contra o país. Agora, tiro no pé, hein? Depois que Estadão e Folha fazem os editoriais que vocês mostraram aqui, é um negócio impressionante. O Tarcísio já começou a falar mais mansinho, viu? Hoje também já gravou. Não, veja bem, a diplomacia tem que entrar em campo. Agora ele descobriu isso, né? Eu acho que ele foi falar com o Bolsonaro hoje à tarde, pedir uma certa licença. Olha, me deixa aí nessa linha, senão eu estrago toda a minha história aqui em São Paulo. Eu acho que para a candidatura a presidente já ficou difícil para ele, hein? Ficou. Como é que ele vai ser candidato a presidente? Esse bonezinho Make America Great Again vai ser a assombração do Tarcísio se ele for candidato a presidente. Ele tem que esperar esse bonezinho, essa fotografia, esse filme aí dele cair no esquecimento. Para o ano que vem está muito em cima. Vamos voltar a falar sobre isso? Então não sai daí porque o Cacai está chegando para conversar com a gente. Já estou avisando que a gente vai trazer um outro aspecto aqui para nossa mesa de discussão. Mas antes disso, eu queria avisar, aliás, fazer um convite para quem está nos acompanhando, né? Para o dia 27 de julho, 8 horas da noite, que vai ser um domingo. Não é esse domingo agora e nem o próximo ainda. Daqui a 2 domingos. É daqui a 2 domingos, o dia 27 de julho, para a gente ter um momento histórico aqui no ICL. A gente está anunciando já o nome ICL Eterno, mas eu não posso te contar muitos detalhes do que vem por aí. Eu só posso dizer que é um próximo capítulo da nossa história, não é isso, Chico? É um capítulo muito importante, assim, eu acho que vai ser um evento que vai consolidar a história do ICL como um portal de notícia, como canal de informação, como uma plataforma de estudos, de cursos, que temos 400 cursos. Você pode estudar, inclusive, mandarim, se você está pensando em fazer negócio com a China. Então, eu acho que o ICL Eterno vai consolidar o ICL assim, como diria, como a gente gosta de brincar no futebol, vai colocar o ICL em outro patamar. Muda a história, muda a história. É outro patamar e é algo assim que dá para dizer que é mais duradouro, que é coletivo, é maior. Eu estou dando aqui umas dicas, mas ainda não posso contar o que é. Só dá para dizer que vai ser um pronunciamento oficial do Eduardo Moreira e que vai ser uma chance de fazer parte para sempre, vamos dizer assim. Por isso que tem esse nome ICL Eterno. Mas a gente vai te contar em breve mais detalhes sobre isso e você pode se inscrever em icl.com.br/eterno. Faz a sua inscrição, é só deixar o e-mail, né? 2 segundos para poder fazer parte aí e receber os alertas para você não esquecer quando chegar lá no dia 27 de julho. Mas já fica aí o convite, a convocação para você vir com a gente. E vamos seguir falando... Aliás, não, vamos seguir não. A gente tem um vídeo ainda para chamar, para dar algumas pistas aqui do que a gente está falando. Na sequência, a gente volta a falar da taxação do Trump e as implicações disso. Vamos assistir ao vídeo? Vamos lá. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono.
As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. É isso. Então, é isso. Será que alguém conseguiu decifrar aí? Não sei. Não sei. Falou bastante Tá da área aqui de educação, né? O misterioso. Muita coisa na área da educação. Educação, é isso. Muito bem. Vamos seguir falando sobre Donald Trump? Depois a gente conta mais sobre o ICL eterno. Calma, gente. Sei que tem muita gente curiosa, mas depois a gente conta. Donald Trump impondo essa taxação dos 50% aos produtos brasileiros, né, como uma forma de pressionar o país. E a anistia ao Jair Bolsonaro fez até um posicionamento nas redes sociais dele a respeito disso, defendendo o Bolsonaro, dizendo que é uma caça às bruxas contra ele, enfim. A gente tem uma reportagem no nosso site trazendo a palavra dos juristas sobre essa história, medidas contra o Bolsonaro. E aí, por quê? Essa reportagem, ela traz várias implicações, aponta várias questões ali do que o Bolsonaro pode estar metido. Por exemplo, acusações de sabotagem, crime de lesa pátria e também a possibilidade de medida cautelar, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, algo que o Chico Sá vem falando aqui há algum tempo, até antes dessa história vir à tona, dessa sabotagem, essa retaliação contra o Brasil, além do monitoramento de acesso à embaixada americana, até eventualmente uma prisão domiciliar preventiva. Esses são alguns dos aspectos que a nossa reportagem traz, ouvindo esses juristas, mas a gente vai conversar com o Cacai, né, gente? Advogado criminalista, nosso parceiro aqui do ICL, que vai ajudar a gente a entender até onde dá para ir com essa história, se o Bolsonaro estiver planejando mesmo também fugir do Brasil, né, Cacai? Boa noite para você. Boa noite. Olá, Gabi, queridos, tudo bem, Chico? Bem, Rodrigo, olha, essa situação toda realmente passou a ter uma preocupação jurídica forte. O quadro que se montou é um quadro que claramente indica a necessidade de talvez tomar uma atitude mais drástica. Eu sempre, como advogado criminal, sou absolutamente contrário à prisão preventiva, acho que só realmente última medida. O Bolsonaro tem feito uma série de movimentos, eu já falei aqui, inclusive, no meu ponto de vista, para deflagrar uma prisão preventiva, para tentar virar um pouco o jogo. Ele sabe que vai ser condenado, está chegando a hora da condenação, vai ser agora em setembro, como eu disse, desde fevereiro. Só que agora eu acho que passaram de todos os limites. Essa história do Eduardo Bolsonaro lá fora, fazer esse movimento que estava fazendo, já era hora da Câmara ter tomado providência no Conselho de Ética, já era hora da Procuradoria da República ter feito um processo criminal contra ele, porque os crimes que ele faz são crimes já em série. Ele está seguindo o pai, que é um serial killer. Agora nós temos um momento extremamente delicado. Ele está dando um ultimato, um deputado federal, ainda que esteja licenciado, filho do presidente da República, se uniu ao governo americano e está dando um ultimato ao governo brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal. É algo completamente inadmissível. Claro, o Poder Judiciário é inerte, já falei isso várias vezes. O Ministério Público é que tem que agir. O que está se definindo, e eu falei inclusive para não sei se essa reportagem específica, eu falei hoje 3 ou 4 lugares sobre isso, o que está se definindo é o que fazer com Jair Bolsonaro. Ele está sabendo que vai ser preso dentro de um mês, no máximo 40 dias. Há um grupo bolsonarista que estava extremamente do lado dele e foi o maior tiro no pé, essa confusão toda que se criou agora. O próprio Tarcísio tem a impressão que essa hora está apavorado com o que está acontecendo, porque o Brasil não aceita ser tratado dessa forma que eles estão tratando. Eu hoje recebi telefonemas das mais diversas pessoas, inclusive até fiz um post meio que brincando, mas é sério, que eu falei com 3 bolsonaristas antigos e fortes, foram meus clientes, senadores da República, ministros e tal, e olha, vamos fazer um trato, a gente não prende o Eduardo Bolsonaro e deixa ele fazer o que está fazendo,
Porque ele está fazendo um bem, ao contrário do que se imagina, ele está fazendo um bem ao tensionar desta forma. Rigorosamente, eu não sei quem foi ouvido na matéria de vocês, mas eu acho que é hora, sim, de imaginar a hipótese de ter ou uma tornozeleira eletrônica com uma proibição de chegar a 300, 500 metros das embaixadas principais, especialmente dos Estados Unidos, ou uma prisão domiciliar. É ruim dizer isso, porque o processo está terminando, você tem uma medida tão drástica, tumultua o processo. Eu até fiz hoje uma observação, um pequeno artigo que fiz, que é muito bom ver a serenidade do ministro Alexandre e a serenidade do doutor Paulo Gonet, porque as provocações são tão e tantas que era motivo, sim, de tomar uma medida drástica e preventiva contra Bolsonaro. Porque está dele, assim, do meu ponto de vista, juridicamente falando, está delineada a hipótese desse cidadão, ex-presidente da República, procurar um asilo político que conseguirá se ele entrar na embaixada americana, e aí tumultuou não só o processo, que aí é o mais grave, tumultuar a política, a gente sabe que ele tumultua, se for preso não, mas ele tumultua de qualquer forma. Agora, tumultuar um processo no Supremo Tribunal Federal, que está prestes a ser decidido, é um assinte à soberania nacional. Fez muito bem o presidente Lula ao se colocar dessa forma, e principalmente, eu vi hoje na imprensa, não sei se é verdade, não falei com ninguém, eu estou em Paris, eu não falei com ninguém, nem do Supremo Tribunal da alta cúpula, nem do Executivo, mas o que eu li é que houve uma conversa, e é correto que tenha havido, para dizer o seguinte: quem fala agora é o Executivo. Quem está sob ataque é o Poder Judiciário Federal, o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo não pode responder a essa baixaria desse Eduardo Bolsonaro. O que tem que ser feito agora é uma resposta política, porque o jogo todo é político. É uma resposta política do presidente Lula, e ele está dando, mas eu concordo com o Chico, pelo que eu ouvi, há que ter uma preocupação, porque se ele entrar na embaixada americana, ele certamente terá um asilo político, e nós teremos um tumulto, não só no processo, que é um assinte ao Poder Judiciário brasileiro, mas também na política nacional, que será um assinte à soberania nacional. E inclusive o Eduardo Bolsonaro, Gabi, Chico, Cacai, escreveu ontem uma carta em parceria com o neto do Figueiredo, do ditador Figueiredo, assinando assim: Eduardo Bolsonaro, deputado federal no exílio. Então, eles vão criando já essa ideia de que o exílio é o exílio. E o Bolsonaro já operou com isso em 2022, quando foi embora do Brasil. Ele disse: eu vou porque alguma coisa ruim poderia acontecer comigo. Sim. Então, ele vai criando a situação, está se preparando realmente para fugir. E fugir não é que nem fizeram outros pela Argentina, etc. No caso dele, até por ser muito conhecido, seria isso, embaixada. Entra na embaixada e não precisa mais, né, não precisa mais ir para a Hungria. A Hungria é a periferia da extrema-direita. Vai direto para a metrópole, que é a Washington, a embaixada americana. Isso é gravíssimo, porque assim, já há algum tempo, eu falei aqui inclusive com vocês, já há algum tempo deveria ter sido tomado medidas contra o Eduardo Bolsonaro. Ele está cometendo uma série de crimes há bastante tempo, de forma assintosa. A Câmara, infelizmente, não fez absolutamente nada. Tinha, no mínimo, que ter aberto um processo no Conselho de Ética contra ele. Tinha que ter cassado o mandato dele. Ele está usando, veja bem, ele está usando o prestígio que tem por ser filho de um ex-presidente e deputado federal para tentar contra a estrutura da democracia brasileira. Lá fora, é uma coisa jamais vista. Só que ele faz isso de forma assintosa, de forma deliberada. Eu penso, viu, Gabi e Chico? Eu penso que eles passaram dos limites. Eles erraram muito. Esse último ato agora, eu hoje falei com alguns senadores, eles estão meio apavorados, porque eles sabem que passaram dos limites. Ninguém gosta de ser desprezado, insultado, eu diria até assim, ofendido desta forma. O cidadão mais simples do Brasil, ele quer um pingo de dignidade. Assim, ou você mantém essa dignidade, ou nós vamos abrir caminhos a machadadas, como diz o poeta. Então, no meu ponto de vista, neste momento, o mais importante é não permitir que ele consiga escapar da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ele vai tentar isso? Só tem uma saída,
que é ir a tentar um asilo político da Embaixada Americana. É muito ruim para o Brasil, é muito ruim para o Supremo, é muito ruim para a democracia, mas eu acho que, infelizmente, eles deram motivos suficientes para uma medida mais drástica, que seria, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica, para que esse cidadão não pudesse entrar, pelo menos num âmbito de 500 metros de qualquer embaixada. Porque, veja bem, se nós estamos vendo uma coisa que é uma cinte, eu fico impressionado. Não é só juridicamente, não. É politicamente como cidadão. Nós estamos vendo o filho de um ex-presidente da República, que é deputado, que a Câmara não faz nada em relação a ele. Chamar a si a responsabilidade de ser aquele que está afrontando o Brasil, afrontando o Supremo. É inadmissível, é algo inadmissível. É muito bom, para quem gosta de política, ver os reflexos disso. Esse Tarcísio, que até ontem teria uma candidatura para São Paulo completamente tranquila e um razoável candidato a presidente da República, ele corre o risco de perder todo esse espaço. Isso não Porque tá não é nada, possível né? não é possível que o Brasil vai admitir que esse bando tenha essa condição de afrontar todas as hipóteses de racional que nós temos de manter uma democracia. Eu digo mais, juridicamente falando, eu sempre sou contrário à prisão preventiva, sou contrário às medidas mais drásticas. Eu briguei pelo devido processo legal e pelo direito constitucional de só ser preso após o trânsito em julgado. A ação primeira disso, que deu até a liberdade ao Lula e tantos outros, foi da nossa autoria. Porém, nós estamos agora vivendo um momento ímpar, que é uma afronta a um julgamento que falta um mês para terminar. Isso é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, é uma afronta ao Poder Judiciário. Eu penso que é motivo, sim, de uma medida preventiva contra esse ex-deputado, se é deputado, não sei como é que é a situação dele hoje, mas de qualquer maneira, a Câmara tinha que ter, no mínimo, se dar o respeito de tomar uma atitude contra esse ex-deputado, que está afrontando a legalidade brasileira, e não é só dando recado não, Chico, é fazendo ameaça. Sim, ele fala, Cacá, fazendo ameaça. Ele fala como se tivesse um refém, como fosse um sequestrador. O tom é de sequestro. Parece um líder do PCC. Então, parece um líder do PCC que fala assim, eu exijo que o Congresso vote... É isso. É isso. Só que o que ele sequestrou é toda a democracia brasileira. Exatamente. Eu acho que eu estou agora falando juridicamente. É muito ruim dizer isso, mas eu acho que estão presentes os requisitos necessários para que se tomar uma medida drástica em relação ao Bolsonaro, porque nós podemos ter um impasse enorme. Se ele for agora para a embaixada, nós teremos um impasse para todo o processo. Ao contrário do que você disse, Chico, o processo não para, continua. Se ele entrar na embaixada, eu estou dizendo como advogado, se ele entrar na embaixada, nós estamos agora já na fase de alegações finais. Ele será julgado da mesma forma. Sim. Será julgado e começo de setembro ele está condenado na embaixada ou não na embaixada e tal. O que não se pode é tumultuar o processo em desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. E aí, quais medidas, ao Poder Judiciário. Quais medidas você acha? A gente citou algumas aqui de juristas que a gente ouviu, mas eu queria saber de você quais medidas você acha que seriam justificáveis, né, para esse momento. Olha, infelizmente, eu acho que uma prisão domiciliar, para ele seria até bom, porque já que o espaço para prisão domiciliar depois que ele vai tentar, e tem o direito de tentar depois da condenação, mas é possível também colocar uma tornozeleira eletrônica com proibição dele se aproximar de qualquer embaixada, por exemplo, 500 metros. E aí a Polícia Federal faz isso com a maior tranquilidade. Se ele romper essa medida, ele seria preso. O que nós não podemos correr o risco, que seria catastrófico para a democracia, para o Poder Judiciário, para a estabilidade democrática, de você ter um cidadão. Porque o presidente da República, o presidente norte-americano, Donald Trump, evidentemente não é uma pessoa que nós podemos dizer que está no gozo das faculdades normais de um cidadão respeitado. O que ele faz é uma cíntia à democracia de todos os países. O presidente Lula fez muito bem hoje ao devolver aquela carta que ele mandou de forma jocosa, de forma desrespeitosa. O momento, gente, é de uma gravidade institucional enorme.
Nós temos que ter essa noção. Nós temos um presidente da República dos Estados Unidos mandando uma carta jocosa para o presidente do Brasil, que se portou com muita dignidade ao determinar a evolução da carta. Mas temos mais, temos um deputado federal, que é filho do ex-presidente da República, que está lá regimentando determinados grupos para dizer o quê? Para dizer que o Brasil tem que seguir o que ele quer, o Congresso tem que apoiar a anistia. Esse Congresso Nacional tem que ter a respeitabilidade mínima de enfrentar esse cidadão. Como é que pode ser isso? Como é que pode um deputado, acho que está licenciado e tal, fazer uma afronta ao Congresso Nacional sem ter nenhuma resposta do Congresso Nacional? Onde é que estão os deputados federais, o presidente da Câmara, os diretores, para tomar uma atitude contra esse cidadão que está ameaçando o Congresso Nacional? Então, eu penso, você perguntou, Gabi, infelizmente eu acho que é caso de uma medida preventiva, sim. Aliás, eu nem diria prisão preventiva. Muito bom, Cacá. Eu só queria, imagina, eu peço desculpas, eu só queria complementar aqui que o Ricardo Gouveia está acompanhando o que estão dizendo os filhos do Bolsonaro publicamente. Tem a imprensa de direita aqui, a Revista Oeste, que está ouvindo o Eduardo Bolsonaro. Agora ele acabou de dizer que o Alexandre de Moraes se comporta como um mafioso. E o Flávio Bolsonaro na CNN dizendo que não há escolha além de aceitar a anistia. É chantagem. Eles querem negociar a taxação em nome da prisão. É anistia ou nada. Então eles estão numa política da chantagem. Eu diria que ele chamou o quê, o Alexandre? O Congresso reage, ou nós reagimos, ou o Congresso reage, o Supremo Tribunal Federal, que é um poder inerte, o Ministério Público tem que pedir a prisão, o Ministério Público tem que pedir a investigação contra esse Eduardo Bolsonaro, já tem uma investigação contra ele. Mas assim, ou nós reagimos, as instituições reagem, ou nós vamos estar refém desse grupo que realmente sentiu que o pai, que é o líder da quadrilha, vai ser preso e está agora usando uma chantagem, conseguiu o apoio dos Estados Unidos nessa política de baixíssimo nível. O Lula já respondeu à altura. Felizmente, pelo que vi, houve uma conversa entre os poderes para que a questão é política, então vão responder através, evidentemente, do Executivo, do Lula. Agora, eu digo aqui, eu já advoguei para vários presidentes da Câmara, presidente do Senado, vários senadores da República. É necessário que o Congresso Nacional se dê o respeito. É necessário que o Congresso Nacional se posicione e demonstre claramente para o povo brasileiro que não é refém da família Bolsonaro. Por que esse pessoal pode fazer o Congresso Nacional refém? Isso é um escândalo. É um escândalo. Nós temos que pensar sobre isso, Chico. Por que esse pessoal tem a coragem de ir, botar na cara a tapa? Eu até admiro. O filho está vendo o pai ser preso, vai morrer na cadeia, porque vai ser 35 anos de cadeia. Então, ele tomar atitudes de defesa ao pai é uma coisa. Agora, pressionar o Brasil, fazer a chantagem que está fazendo, dizer que o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho o Congresso nas mãos. Ou faz a anistia, ou nós vamos tomar atitude. Qual atitude? A atitude é o quê? Abrir um processo contra esses bolsonaros, os bolsomínios menores. 1, 2, 3, não tem nem nome, é número. Então eu acho que é importantíssimo que o Congresso se dê o respeito. Se dê o respeito. Abra um processo ético contra esse deputado. Abra um processo ético contra esse senador. Nós estamos prestes a terminar um processo que vai, de alguma forma, fechar um ciclo no Poder Judiciário brasileiro. Esse cidadão, como eu disse, desde fevereiro, estará condenado até setembro. E estão naquele modus de desespero. Eu sou advogado criminal. Eu sei como é que funciona isso. Esse momento é dramático. Mas essa dramatização que estão fazendo vai muito além da questão pessoal, familiar. Estão tentando fazer a Câmara e o Senado Federal de refém e o Brasil também de refém. Isso é inadmissível. O Cacá, você estava falando sobre o Congresso, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui o posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado, o Gomota e o Davi Alcolumbre, que soltaram uma nota sobre a taxação imposta pelo Donald Trump ao Brasil, e esse documento está citando que o Brasil deve tomar medidas e que o Congresso aprovou esse ano
a lei da reciprocidade. Mas é uma carta, assim, bastante tranquila, né? Assim, Gente, atrasada, saiu agora, depois que passaram 24 horas de um ataque desse contra a soberania do país. 3 parágrafos dizendo a decisão dos Estados Unidos deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso acompanhará de perto os desdobramentos com muita responsabilidade. Aí diz que o parlamento aprovou justamente a lei da reciprocidade, um mecanismo que dá condições ao nosso país de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia. Se acha que até agora não é preciso agir com firmeza, Deus, a nota eu não sei pífia, a nota... E não cita, cita a chantagem, desculpa, Cacai, a nota não cita a chantagem de intervir no judiciário brasileiro. Eles ignoram, eles ficam só na questão econômica e ignoram o ataque frontal à democracia brasileira. Então, Hugo Mota e o Alcolumbre estão tentando se equilibrar, não sei aonde, não sobrou muro mais para se equilibrar, rapaz. Ou você está do lado da democracia ou está do lado dos vira-latas, né? Eles estão do lado dos vira-latas. Eu acho o seguinte, eu acho que essa nota, ela é uma nota desimportante sobre o aspecto que nós estamos tocando. Ela faz parte de uma questão institucional. Era a hora agora, se a política voltar a existir, daqueles que têm poder e que têm acesso, fazer medidas efetivas. Representação contra Eduardo Bolsonaro, representação contra Flávio Bolsonaro. O Ministério Público Federal fazer um pedido de prisão, ou um pedido de domiciliar, ou um pedido de colocar o Bolsonaro, de proibir o Bolsonaro de chegar a 500 metros. É isso. Assim, o Congresso Nacional está sendo chantageado. Ele tem que responder ao Trump de forma institucional. Não dá para brigar no nível que o Trump. O Lula fez o que tinha que fazer, devolveu a carta. Agora, as medidas que estão sendo feitas nessa chantagem que é feita pela família Bolsonaro, ela tem que ser respondida pela imprensa, parte dela está respondendo, que são vocês, que é uma imprensa independente. Hoje nós tivemos 2 editoriais. Um editorial do Estadão. Estadão e da Folha também. O editorial do Estadão não é pouca coisa, não. Entendeu? É aquele negócio do relógio, que parado 2 vezes por ano ele acerta. Então, agora, o que tem que ser feito é uma medida contra esses abusos. Aí não é nem o Congresso Nacional institucionalmente soltar uma medida contra isso, não. É assim, o partido, ou o PT, ou quem quer que seja, faz uma representação e mostra para o país que está sendo chantageado. Todo mundo está vendo. Eu vou ser sincero, eu hoje fiz uma nota meio que de brincadeira, mas eu falei com 3 importantes bolsonaristas, que eu falei, gente, quer fazer um acordo? Não vamos atrás do Eduardo Bolsonaro, deixa ele continuar fazendo o que está fazendo, porque isso aí é o que vai fazer o Lula ganhar a presidência da República. Vai fazer que a ultradireita seja desnudada, porque é algo inacreditável o atrevimento deles. É inacreditável. Só que, assim, sob o prisma jurídico, eu sou advogado, sob o prisma jurídico, eles passaram de todos os limites. Eles deram ensejo à possibilidade de medidas cautelares, efetivas. Ele não está dizendo, veja só, eu sou contrário, é muito bom que eu diga isso aqui num programa de tanta credibilidade. Eu sou favorável a uma antiga jurisprudência do Supremo, na época do ministro Pertence, que dizia que fugir era um direito do cidadão. Até então, e eu sempre defendi isso, fugir não deveria ser motivo de prisão preventiva. O Supremo mudou. A jurisprudência do Supremo hoje diz que o cidadão não tem o direito de fugir. Eu acho, Chico, eu sei que as pessoas não entendem muito isso, mas assim, o cidadão que tem uma ordem de prisão e que reputa essa ordem injusta, abusiva, ele teria o direito de fugir, não vejo problema nenhum. Mas não é assim que o Supremo entende. O Supremo hoje, majoritariamente, talvez até por unanimidade, entende que a possibilidade de fuga é motivo de prisão. Se eles estão trabalhando a hipótese de um asilo político para Jair Bolsonaro, eles estão dando um motivo técnico-jurídico para ter uma prisão preventiva, ou uma prisão domiciliar, ou uma tornozeleira eletrônica com impossibilidade de chegar por 500 metros, 1 quilômetro que fosse, especialmente na Embaixada Americana. Tecnicamente, é isso que tem que acontecer. Ou nós vamos tumultuar um processo que está faltando provavelmente 40 dias para terminar.
Isso é um assinte ao Poder Judiciário. Muito bom. Muito bom, Cacai. E aqui, só para a gente não deixar de dizer, né, eu falei daqui da carta do Congresso, mas tem também o posicionamento do próprio presidente Lula. Ele deu uma entrevista hoje para a TV Record. A gente fez uma tela aqui até para mostrar um trecho, né? O Lula falando da responsabilidade do Bolsonaro no tarifaço, citando também o processo no Supremo. Então, ele diz o seguinte: o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação de Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. Um julgamento que não é político, não. O que está sendo julgado são os autos do processo. E se os autos disserem que a pessoa errou, ela vai ser condenada. É assim que é o Brasil, é assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Aliás, essa frase final dele é algo que ele já tinha falado quando o Trump fez aquela ameaça durante o BRICS, né? Sim, sim. Ele já disse, olha, o respeito é bom e a gente gosta também, Cacai. Claro, é muito perfeita essa análise. É uma análise, felizmente, o que parece, pelo que eu conversei hoje com algumas pessoas, foi feito um entendimento de que deveria ser respondido politicamente. E é isso mesmo. O Supremo não pode entrar nessa seara. O Supremo, repito, é um poder inerte, só pode reagir quando provocado. E eu acho que há motivo de provocação. Há motivo, sim. Claro, eu hoje mesmo fui chamado por determinadas pessoas, falando, não, vamos fazer uma petição. Não. O Ministério Público Federal é que tem que agir. Há uma tentativa de influenciar no processo, clara tentativa. O Lula está fazendo o que é certo. Está fazendo um jogo político, devolveu a carta, está falando o que tem que falar. Mas tem momentos que, se nós não tomarmos, se nós que eu digo, a estrutura do poder, eu sou advogado, a estrutura do poder judiciário não tomar providência, nós corremos o risco de ver uma interferência que será brutal e extremamente nociva nesse processo que está chegando o fim de um ciclo. Veja bem, o fim desse processo de 8 de janeiro, especialmente do grupo, que é o grupo principal, onde está Bolsonaro, generais e tal, Chico, é o fim de um ciclo importante para nós virarmos a página. Eu quero estar discutindo com você aqui, Gabi, Rodrigo, uma série de outras questões importantes para o país. Rigorosamente ninguém aguenta mais. O que esse pessoal está fazendo? E aí, tecnicamente falando, eles estão vendo que o julgamento, nós estamos hoje em 10 de julho. Dezembro, setembro, estarão todos julgados, condenados, com trânsito julgado na cadeia. O que eles estão fazendo? Tumultuando, fazendo obstrução de justiça. Recentemente nós vimos algo que é espantoso, de pessoas procurando familiares do delator. Quer dizer, o tumulto no processo não pode ser permitido, porque ele atenta contra o Estado Democrático de Direito, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Cacai, que é importante ter você com a gente num dia como hoje, esclarecendo todas as implicações jurídicas e políticas, claro, também pela sua experiência. Muito obrigada, um grande abraço, querido. Até a próxima. Obrigado. Saí do Café de Flor para vir aqui falar com vocês. Vou voltar pro Flor. Olha só. Viva Paris. Sempre haverá Paris. Sempre uma honra, Cacai. Abraço grande. Abraço, querido. Até mais. Café de Flora era frequentado pelo Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, e toda a intelectualidade francesa. Não é fraco não, hein? É Cacai? isso. Agora, posso só, rapidinho, eu sei que a gente tem uma série de coisas. O Tarcísio de Freitas, né, Gabi? Isso tudo que aconteceu de ontem para hoje bagunçou completamente aquela aliança que estava muito bem azeitada, Chico, Gabi, que era Faria Lima, Centrão, mídia, empresários, agro, todo mundo junto para botar o Tarcísio como candidato. Os editoriais da Folha e do Estadão mostraram que esta frente única em torno do Tarcísio se desfez, porque ele usou o bonezinho do Trump e dobrou a aposta. No mínimo vão ter que rearrumar muita coisa. Vai dar trabalho para rearrumar. Trabalho. Eu tenho a impressão que o Tarcísio vai ter que escrever para o Trump e falar: você me tirou da campanha de 2026. É isso. Aí fica e faz o que eu acho que também não é mau negócio, fica para disputar a reeleição. O Márcio França está sugerindo que ele renuncie, né? Mas também... Acho que ainda está cedo, né? Ainda está cedo, dá para ter outros desdobramentos na história, mas eu acho que isso tem um peso muito grande. De fato, tem.
Vamos trazer aqui informações do ato na Avenida Paulista, gente? Sim, tem muita gente pedindo aqui imagens, se a gente já tem alguma coisa. É um ato que é a favor da taxação dos bilionários, bancos e bets. A gente está apelidando na imprensa de BBB, né? E já tem muita gente na Avenida Paulista nesse momento. Eduardo Moreira está lá, gravou um vídeo e a gente traz aqui também. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. Galera, tá chegando muita gente aqui na Paulista, vem todo mundo pra cá. É impressionante a força que esse movimento tá ganhando. Contra os bilionários, contra as bets, contra os bancos. E vai vir um contra-ataque, as pessoas vão atacar, as pessoas vão ameaçar, as pessoas vão fazer maldade. Gente, quase todo mundo é financiado pelas bets, pelos bancos e pelos bilionários. Então quando a gente atacar, vai vir uma onda contrária. Mas a gente tem que resistir, né? Porque se for para tombar, a gente vai tombar lutando. Bora junto, lutar junto. Abraço. Tá cheio, hein, gente? Tá animado, tá cheio. E além da pauta que é importantíssima, BBB, agora tem a pauta da soberania nacional, né? Sim. Que a esquerda no Brasil, durante algum tempo, deixou essa pauta de lado e o Trump colocou de volta, né, retomar a pauta da soberania, tirar da mão desses vira-latas aí que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então é importante ir para a Paulista e dar todo o apoio. Aí tem outras imagens que estão no ar agora, olha, do povo chegando. Está no começo ainda, concentração, somos 99%. Olha a campanha do ICL aí. A campanha do ICL, o manifesto do ICL, Gabi. Importantíssimo, aliás, o Edu ele decidiu ir para a Paulista, disse que está sofrendo ameaças, mas mesmo assim ele decidiu ir para a Paulista para somar com o movimento. William De Luca está lá também, outros dos nossos, ainda estamos no ar, mas iremos também à Paulista para somar nessa manifestação. Importantíssimo que a gente está vendo, né, desse movimento depois da gente ter aquela puxada de tapete dentro do Congresso Nacional por parte do Centrão e a gente vê essa resposta das ruas. Acho que o maior termômetro que a gente pode ter é como a rua está se comportando. Exatamente. Já tinha uma pauta muito forte, né, que é o fim dessa jornada infernal do 6x1, que não deixa um pai e uma mãe brincar sequer com o filho no final de semana, que já tem que voltar para o trabalho de novo. Já é uma pauta muito forte. A questão da justiça tributária, que é uma pauta fortíssima. Aí está em jogo aquela história da enfermeira, da secretária pagar mais imposto do que o executivo, do que o empresário. Então, outra pauta fortíssima. E se juntou a ela essa questão da soberania nacional. Então, Brizola, de alguma forma, está ali por cima do MASP, olhando para aquela cena toda e gostando do que está sendo levantado por lá. Excelente, Chico. A gente segue conversando por aqui. A gente tem uma convidada para falar dos aspectos, né, como isso pode nos impactar economicamente, que é a Carla Bene, economista. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Gabriela, Rodrigo, Chico. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Prazer te receber, Carla. A gente acho interessante trazer aqui para a nossa discussão o posicionamento, né, entre as diversas críticas que foram feitas contra o Donald Trump. A gente tem um prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman. Então, a gente traz aqui um trechinho da fala dele alegando que essa medida seria motivo mais do que suficiente para justificar um impeachment do Donald Trump. É forte essa fala dele. Então, abre aspas aqui para o Paul Krugman. Ele diz o seguinte: por que digo que é megalomaníaco? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Veja para onde vão suas exportações. As exportações para os Estados Unidos representam menos de 2% do PIB brasileiro. Trump realmente imagina que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme que nem sequer depende muito do mercado americano a abandonar a democracia? Fecha aspas. Ele vai além, né? Além de trazer aqui o quanto isso representa para a economia brasileira, ele também diz que isso seria implicar, né, a própria democracia, ou seja, se submeter ao que quer os Estados Unidos. Então, para a gente começar a nossa conversa, Carla, eu acho que vale a pena aqui a gente trazer a fala, né, de um prêmio Nobel de Economia que também está longe do que ser considerado de esquerda, né? Enfim, então, uma fala bastante forte.
Olha, hoje a gente tem observado, hoje está um barata voa, né? Porque assim está todo mundo, diante do barata voa, eu estou numa reflexão nesse exato momento se o Trump não deu um presente para o Brasil. Por várias questões. Temos os rearranjos políticos, que isso daí tem um grande peso, mas também nós temos aqui no fundo um acelerar de processos, tanto para os BRICS quanto para o Mercosul. Então, se a gente parar para pensar e conseguir uma certa distância e um chazinho de camomila para acalmar um pouquinho, eu acho que a gente está no meio até de uma grande oportunidade que o Brasil está acelerado por esse tiro que o Trump deu com esses 50% de elevação da alíquota. No caso do Paul Krugman, né, Carla, ele cita, ele diz que é uma medida maligna, ele usou esse termo, né, maligna e megalomaníaca, porque atingiria apenas, segundo ele, 2% do PIB brasileiro. Mas, por exemplo, para o estado de São Paulo, daqui a pouco a gente vai até trazer quais são os produtos brasileiros que mais sofrem e tal. Estado de São Paulo. Sofre, né? Porque você tem avião da Embraer, que é feito aqui em São José dos Campos, o café, o açúcar, né? Que vende alguma coisa para os Estados Unidos, e acho que são os principais, né? Suco laranja, e do agro do interior. Do agro e tudo. Então, tem impacto ou não tem impacto? A visão do Paul Krugman é que é uma chantagem muito verborrágica, talvez com pouca capacidade de impor realmente danos à economia brasileira. Ou não? Ou pode impor danos sérios para a economia brasileira? Não, eu acho que o Paul Krugman, nesse sentido, aqui ele tem duas linhas no texto dele, na declaração dele. Primeiro, que o grande grupo afetado vai ser o consumidor americano. O suco de laranja dele vai encarecer, o steak, porque a nossa carne é muito exportada para os Estados Unidos, e o café. Então, basicamente, aqui você já tem o dia a dia do americano encarecendo. Esse é um grande ponto que a gente precisa sempre pensar, que o Trump fala para o público dele, para o MAGA, que ele está defendendo os Estados Unidos, ele quer tornar os Estados Unidos grande, tudo ótimo, mas aqui você começa a ter uma balança com a questão da popularidade. Quanto que você, ao defender o presidente, aceita pagar mais no seu dia a dia, no café e no suco de laranja, digamos assim, de uma forma bem prática. Sim. Agora, sob a ótica do estado de São Paulo, é um estado que vai ser muito afetado, principalmente porque você vai ter o quê? Você já tem queda de ações, você vai ter afetado, você vai ter problema com a Vale, vai ter problema com a Petrobras, mas vai ter problema com a Embraer, que você falou. Então aqui a gente, digamos assim, puxa o freio e pensa, quanto mais o Trump faz isso, mais a gente precisa acelerar novos parceiros comerciais, porque você está com um núcleo totalmente imprevisível. São 7 meses de governo Trump, toda semana é um tiro, depois ele recua. Há uma possibilidade grande dele recuar até 1 de agosto, sabe Deus o que é que vai acontecer. É verdade, ele pode também fez tantas vezes já isso, né, Chico, com a China mesmo, né? Até essa ala bolsonarista mais radical aposta que ele retira as tarifas e o bolsonarismo canta a vitória. Tem até essa é uma leitura digamos, dessa ala mais radical do bolsonarismo. Mas e se tratando de um presidente que já vem retirando mesmo, que ele coloca as tarifas, isso em relação a vários países, e acaba retirando, como foi em relação ao México, um pouco com o Canadá, é possível sim que até pelo modo como ele está agindo, ele retire também, não é, doutora? Sim, exatamente. Inclusive, a gente não pode esquecer que no governo anterior do Trump, que Bolsonaro era presidente, inclusive, por isso que essa questão de defender ou não de Bolsonaro, eu vejo isso também um pouco com um certo espantalho nesse assunto, porque o problema central mesmo foi a cúpula dos BRICS e discutir seriamente uma outra forma de efetuar pagamento entre os países, e a outra questão é a regulamentação das redes, porque a regulamentação das redes implica necessariamente em redução de lucratividade das Big Techs, que são os grandes grupos financiadores do governo americano. Então eu acho que a gente tem esse viés aqui no fundo. Eu acho que você pega a questão do Bolsonaro mais como um espantalho, digamos assim,
para poder colocar essas outras questões de fundo econômicas que têm um peso. A gente está falando de BRICS hoje, com outros países, a gente está falando 50% da população mundial, 40% do PIB do mundo. Então, sair da triangulação do dólar é o grande pavor do governo americano. Então, sob essa ótica, eu acho que você conseguiu, digamos assim, dar uma curva, aproveitando essa questão ideológica que é mais próxima do governo Trump, ok, mas a gente precisa pensar nas big techs e precisa pensar no peso dos BRICS. Muito bom, acho que a gente perde às vezes, né? A gente fica focado no espantalho e realmente a discussão que importa essa ali... é a perspectiva, né? É muito bom, né? muito bom isso que a Carla traz aqui. Eu também queria falar um pouco sobre os impactos diretos dessa taxação, Carla, na balança comercial, né? Porque os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações do Brasil, está atrás da China. E a gente tem os principais produtos que são vendidos para os estadunidenses. A nossa equipe preparou uma tela aqui desses 10 produtos mais vendidos, que são café, carne, suco de laranja, petróleo, aeronaves, semi-manufaturados, né, de ferro ou aço, materiais de construção e engenharia, madeira, máquinas e motores e também eletrônicos. E é importante a gente dizer, né, porque o Trump ele fez um pronunciamento oficial bastante extenso ali, dando como uma justificativa, que já parte de uma premissa mentirosa, né, de que os Estados Unidos estão perdendo dinheiro há anos nessa relação. E, na verdade, não, né? Os Estados Unidos sempre tiveram superávit nessa história, né, Carla? Sim, exatamente, porque quando você pega o volume que a gente exporta, falando financeiramente, né, o volume em dólares que a gente exporta e desconta o que a gente importa, o resultado é negativo. Nós temos déficit comercial com os Estados Unidos, no entanto que nós estávamos na lista dos 10%. Antes da cúpula dos BRICS, digamos assim. Então, nós estávamos lá na lista dos 10% e estava ali, o Brasil estava passando meio batido, digamos assim. Então, essa é uma afirmação dele que é mentirosa, que a gente sabe também que aí para o grupo específico dele não importa o que ele fala, porque aí é uma questão de crença. Claro. Mas sim, nós temos déficits comerciais. O Brasil está de longe ser uma ameaça para os Estados Unidos e os 3 primeiros itens da sua lista foi exatamente o que a gente acabou de falar. Suco de laranja, café e carne. Exato. Agora, na lista, eu acho importante a gente observar que para os Estados Unidos, o Brasil, que teve um processo de desindustrialização muito grande, apesar de vender produtos primários, aí, café, carne e suco, mas ainda vende, no caso dos Estados Unidos, alguns produtos industrializados. A pauta de exportação para os Estados Unidos é uma pauta que inclui alguns produtos industrializados, principalmente aí a aeronave, se bem que a gente vende aeronave, a gente, né, a Embraer, mas o Brasil vende a aeronave também para a Ásia, para países da Ásia, mas manufaturados de ferro ou aço, placas de aço, né, que o Brasil produz largamente, material de construção, máquinas e motores, eletrônicos, tudo isso está na pauta de exportação. É um mercado importante para o Brasil, né, também. Que gerou uma preocupação quando o Trump lá no início estava falando da taxação do aço. Exatamente, né? E aí a professora falou dos rearranjos políticos. Olha, o Lula já criou uma sala de emergência com lideranças da indústria e do agronegócio. Certo. Então, essa indústria e o agronegócio que estavam se deslocando para essa candidatura do Tarcísio, começam a ver, vamos conversar com o Tarcísio que põe um bonezinho de maneira irresponsável, ou vamos falar com quem tenta defender o interesse efetivo, né? Não interessa se é de esquerda, centro-esquerda, o que é. O interesse efetivo de quem está produzindo. Então, esse rearranjo é na política, é no discurso, é nas redes sociais, mas é também nos grandes arranjos aí da economia, não é isso, Carla? Exatamente. Quem sabe, olha aí de novo a minha hipótese do presente que o Trump deu para a gente. Quem sabe o agro não vira uma chave aí, né? E outra coisa interessante, quando você fala do aço e do alumínio, vou dar só um parênteses rápido, que foi no governo anterior.
o Trump taxou o aço e alumínio no governo anterior dele, não durou um ano, ele teve que retirar a tarifa porque os eletrodomésticos subiram muito, chama efeito máquina de lavar, foi exatamente isso que aconteceu lá no governo anterior dele. Mas eu tenho uma outra aposta aqui particular, que é a seguinte: nós vendemos as chapas de aço, como você acabou de falar, para os Estados Unidos, só que nós importamos carvão dos Estados Unidos num montante de $1 bilhão, que foi feito no ano passado, porque o nosso carvão tem um teor ruim para a produção de aço, a combustão nossa é baixa. E aí a gente não pode esquecer do grupo que financia o governo americano quando o Trump diz drill, baby, drill, que é o óleo e gás. O óleo e gás também vai ter que vender menos esse $1 bilhão, que foi o carvão que ele vendeu para o Brasil para a gente devolver a placa. Então, o Itamaraty tem vários argumentos para poder sentar na mesa e reestruturar isso caso, de verdade, essa alíquota se mantenha. Muito excelente, bom. Acho que mais didático impossível. Um prazer te receber aqui. Professora, seja sempre muito bem-vinda. A Carla Bene, que é economista, ajudando a gente a entender esse cenário também de uma forma muito fácil, né? Obrigada demais, obrigado. Carla. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Gente, agora a gente tem um compromisso aqui, né? Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo. Olha, vi as últimas imagens aqui, tá bonito, tá forte a manifestação. É isso. Vamos nessa, então? Vamos. Chegada a hora. Acompanha agora o Ivan e a Laura nos Web Comunistas. Até amanhã, gente. Estaremos de volta. Até amanhã. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Porque a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.